Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos prosseguir agora com a pregação da Palavra de Deus. Antes, porém, um rápido aviso: as nossas crianças de 3 a 10 anos podem seguir os professores, os nossos diáconos, para que tenham um tempo também de ensino das Escrituras na sua linguagem, na salinha. Para os irmãos que permanecem conosco, eu peço, por gentileza, que abram a Escritura em Gênesis capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura integral desse texto e então prosseguir com a sua exposição. Gênesis capítulo de número 21, dando continuidade à exposição deste livro que temos feito já em segunda temporada na nossa comunidade. Assim diz a palavra de Deus, versículo de número 1 em diante. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, verso 8, e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, verso 17. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, verso 22, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, verso 31, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar agora em reverência, irmãos. Deus querido, nós confiamos no Teu Espírito Santo. Como diz o credo dos apóstolos, nós cremos no Espírito Santo.
E é por isso, ó Pai, que rogamos pela assistência dele, que o Senhor esteja conosco na condução, na direção, na aplicação, ó Pai, desta mensagem. Queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender os Teus estatutos. Antes de tudo, Senhor, queremos nos deleitar com o Teu Evangelho. Para isso, no entanto, os homens não são suficientes. As palavras do pregador, ó Deus, não são eficazes, apenas se acompanhados pelo Teu Espírito. Por isso, em nome de Jesus, nos socorre, nos ajuda nesta manhã, para que Teu nome seja glorificado e o nosso coração esteja satisfeito no Senhor. Em nome de Jesus oramos, agradecidos e confiantes. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Gênesis capítulo 1 ao 11 descrevem o que os estudiosos chamam de história primeira, descrevendo então ali os principais eventos da origem do mundo, inclusive a origem de nós mesmos. Só que a partir do capítulo 12 se inicia uma seção que é findada apenas no encerramento do livro de Gênesis, a história dos patriarcas, encontrando foco específico em Abraão, o homem a quem nós estamos estudando, Isaque, Jacó e José. Ao fazer então o registro da história desses homens de Deus e daqueles que estão ao seu redor, o intuito do Espírito Santo não é simplesmente, irmãos, registrar informações pertinentes quanto às particularidades dos referidos. O Espírito, irmãos, tem o intuito, na verdade, de transmitir a linha do tempo da história da salvação, a começar, inclusive, daquilo que nós estamos lendo aqui, permeando temas fundamentais que estão por todas as Escrituras, como criação, queda, redenção e consumação. O texto que nós acabamos de ler está particularmente inserido dentro de uma unidade literária que descreve o desenvolvimento da aliança que Deus firmara com Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Ele seria abençoado com muitos filhos e também com uma terra ainda desconhecida que ele deveria encontrar. Então, nessa aventura, nessa jornada de deslocamento para a terra que Deus o mostraria, o servo de Deus começou a passar por diversas situações complicadas. Muitos momentos de perigo, especialmente em relação à sua família, seja esta nuclear, capítulos 16 e 20, ou abrangente, no envolvimento de Ló, capítulo de número 19. Em todas elas, porém, lá estava o Senhor, agindo em proteção, não somente do indivíduo Abraão, mas do seu plano de salvação, o plano da promessa, iniciado ali através da aliança com o servo de Deus. Deus estava protegendo a nossa própria salvação, irmãos, em agir com intervenção naquele período. Como ele fez isso? Impedindo desastres de acontecer, intervindo em conjunturas arriscadas e, principalmente, tapando buracos que foram abertos pelo pecado humano. Hoje, a partir desta porção que nós vamos apreciar, nós vamos, mais uma vez, ver aquilo que eu mencionei, preservando os elementos dramáticos da narrativa de Moisés, com personagens apresentados, com problemas ocorridos, com reviravoltas aqui sendo aparecidas e também com a solução final provida. O propósito bem claro desse texto se encontra na gama de repetições de uma palavra ou uma temática, que é o riso. Isso mesmo que vocês ouviram. O propósito desse texto é que nós passemos a sorrir, encantados com o único e verdadeiro Deus, em sua pessoa e obra. Bom apetite. Bem, irmãos, esse texto, se puder ser resumido em apenas uma afirmação, eu creio que seria que Deus é gracioso para transformar o choro em riso. Essa é a proposição que eu tenho para os irmãos durante todo o nosso tempo. Deus é gracioso para transformar o choro em riso. Mas como é que nós vemos isso no texto? De forma específica e característica a cada porção. Eu chamo a sua atenção para 3 divisões. A primeira delas
trazendo a resposta do verso 1 ao verso 7. Deus transforma o choro da descrença no riso da graça. Acompanhe o texto comigo. Este recorte que temos em mãos vai apresentar um momento mágico na vida de qualquer família deste mundo: o nascimento de um filho. Mas aqui nós não temos a descrição de um nascimento qualquer. Os pais, Abraão e Sara, eles a esta medida eram bastante avançados em idade. A mulher, inclusive, carregando durante toda a sua vida o estigma da esterilidade, nunca pôde ter filhos. E é nesse contexto, sabendo dessas impossibilidades humanas, que Deus promete, lá no capítulo 17, e reafirma no capítulo de número 18, que os presentearia com a vinda de um filho, aquele que seria o sucessor de Abraão na promessa que o Senhor comunicou, abençoando todas as nações a partir dele. Então a promessa foi feita: vocês terão um filho, Abraão e Sara. No entanto, irmãos, tanto um, verso 17 do capítulo 17, quanto o outro, verso 12 do capítulo 18, riram da promessa do Senhor. E não com uma sensação de alegria, de felicidade, de satisfação em Deus, porque Deus os presentearia, mas com desdém, aquele riso de nervoso, reconhecendo que talvez fosse impossível que Deus cumprisse o que de fato estava prometendo. Era um choro por dentro misturado, ou melhor, era um riso por dentro misturado com frustração, com descontentamento, com indiferença diante do Senhor. E cá entre nós, este é o potencial do nosso coração também: incredulidade, ceticismo, desconfiança, mesmo até em relação ao Senhor. Mas perceba como o texto em seu início caminha na direção completamente oposta a essa nossa disposição, a fim de que a fidelidade de Deus seja ressaltada, com 3 repetições, para que nenhuma dúvida nos baste ou nos continue. Olha o que o texto diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, apesar do comportamento reprovável de Abraão e Sara, o Senhor, o Deus da aliança, cumpriu a sua palavra. E aqui cabe uma nota dogmática bem breve, irmãos: Deus é fiel. Os caminhoneiros do nosso país parece que sabem mais isso do que nós mesmos, mas o que precisa ser bem compreendido, especialmente hoje, é que a fidelidade de Deus não é direcionada a nós, pelo menos não em primeira instância. Apenas Deus é fiel a nós quando nós entramos no jogo de Deus. Deus é fiel a Ele mesmo, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua aliança, ou, como bem coloca Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Voltando ao texto, portanto, apesar de Abraão e Sara terem sido infiéis, agindo em descrença, com um riso um pouco errado, o Senhor, irmãos, também sorriu para eles, não com desdém, não para maltratá-los, mas por causa da sua aliança firmada e do seu caráter incondicional. Assim Ele o fez para expressar a sua bondade. Deus é fiel. Quem ri por último ri melhor. E esse sorriso de Deus é algo muito contagiante. Os pais do bebê recém-nascido aqui podiam atestar disso, cada um apresentando uma resposta ao Senhor. Primeiro, observe o que fez Sara, exclamando com um encanto no versículo de número 6, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E ainda falou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Imagina a cena, aquela ex-gestante com seu filho em mãos, chamado Isaac, significando ele ri, curiosamente.
E aí ela começa a apreciar aquele presente miraculoso da parte do Senhor, mediante as circunstâncias impossíveis, de acordo com os olhares humanos. Vendo aquilo, diante da sua situação, ela começa a sorrir. Ela se enche de riso, não mais de descrença, não mais, irmãos, de desconfiança ou desdém, mas sim de satisfação, de alegria, de felicidade diante do Senhor. O fato é que a maternidade e a paternidade são grandes presentes de Deus. É algo maravilhoso, irmãos, como se fosse o auge, ou perto do auge da experiência humana neste mundo. Eu lembro que quando aconteceu comigo, foi algo maravilhoso também. Quando pude, diante de tanto tempo, incertezas e lutando com a descrença, segurar a minha filha em meus braços, certamente um riso veio, rapidamente me enchendo de alegria, de satisfação diante do Senhor. É isso que o Evangelho produz em nossas vidas. É isso, irmãos, que Deus faz conosco ao contemplarmos um presente maravilhoso que Ele nos dá, como um filho. Mas não somente. O que se produz também é obediência renovada a Deus. É motivação para demonstrar que nós o amamos a partir de então. Observe então como Abraão respondeu à graça de Deus, versos 4 e 5. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de nascido e não de vida, como diz a NVI, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Entenda que a circuncisão era o selo aqui dessa aliança, o símbolo colocado para que pudesse ser exposto que o filho pertencia à promessa que Deus fez com Abraão. E Abraão deveria fazer isso com Isaque conforme Deus lhe havia ordenado. Então, Abraão está demonstrando em obediência que ama o Senhor. Isaque, a propósito, foi o primeiro bebê circuncidado ao 8º dia. Abraão obedeceu a Deus com deleite em seu coração, pelo favor que lhe alcançou. Agora, passando a considerar, irmãos, as aplicações do nosso texto, o que é que nós podemos inferir? Primeiro, é entender que o que se passa nessa porção é muito similar à nossa própria dinâmica de vida. Eu estou mentindo? Vejamos, como Abraão e Sara, não são poucas as vezes em que nós rimos, desdenhamos, incrédulos por dentro, quanto ao cuidado e a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele fala. Sabe quando aquela crise financeira vem com tudo, não passa durante um bom tempo e até ameaça a integridade da nossa família? Você lembra quando de repente aquele pecado maldito e corriqueiro não consegue ser mortificado de jeito nenhum e começa a lhe oprimir em sua comunhão com Deus? Ou quando um desastre pandêmico parece que vai destruir o mundo e não há mais volta? Bom, é no meio dessas coisas, irmãos, também, que Deus, por meio da sua palavra, nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no meio dessas coisas que Deus também fala, irmãos, não se preocupem com o dia de amanhã. É no meio dessas questões que Deus fala: aquele que começou a boa obra em vocês completará ela até o dia de Cristo Jesus. Mas o que é que nós respondemos à palavra do Senhor? Como é que nós nos portamos diante dessas promessas que nós acabamos de ler? Nós rimos, nós desdenhamos, nós descremos no cuidado, na provisão e na fidelidade de Deus. Não somos diferentes de forma alguma de Abraão e Sara. Senhor, como essa dívida será paga? Pai amado, como é que esse pecado escravizante que está me atormentando há anos simplesmente vai desaparecer? Senhor, tu não consegue ver também o impacto da Covid no mundo? Nós rimos. Deus não pode fazer isso. Deus não vai fazer isso. Eu não creio que o Senhor vai cumprir a sua promessa.
O nosso riso, então, na verdade, se transforma na nossa cara feia e emburrada para Deus, porque pecaminosamente nós não aceitamos as coisas como elas são. Nós queremos ser Deus, nós queremos governar o nosso mundo, nós queremos tomar as decisões, nós queremos que o nosso tempo seja o fundamental, as nossas demandas sejam cumpridas tudo do nosso jeito, de acordo com o nosso tempo. Isso nos afasta de Deus, isso nos tira, irmãos, das prioridades do seu reino. Porém, mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante da nossa descrença e do nosso desdém, ainda assim Deus é fiel à sua própria palavra, irmãos. Ainda assim Deus irá cumpri-la a despeito de nós. Sabe quando surge aquela solução do nada? Sabe quando o Espírito finalmente parece estar vencendo a carne? Ou imagina aí quando de repente o mundo parece voltar ao normal aos poucos. O que acontece com a gente? Nós começamos a sorrir, nós começamos a nos alegrar novamente. O que não podemos nos esquecer é que Deus está envolvido nisso, porque Ele transforma o choro da descrença no riso da sua graça, de alegria, de satisfação, do alvo que nós somos, do seu próprio amor. Deus está cuidando de nós, apesar das nossas falhas, mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se Ele prometeu que nos levará até o fim, irmãos, na caminhada de fé, Ele o fará. Não porque nossa fé é perfeita, não porque nosso caminhar, irmãos, não precisa de mais adendos, mas porque Ele é fiel, Ele é gracioso, Ele cumpre aquilo que Ele diz. E quando provamos e vemos que o Senhor é bom, a nossa alma se enche de riso, contemplando a graça do nosso Deus. O que não podemos, irmãos, deixar de meditar, no entanto, é que o pecado da incredulidade traz graves consequências. Ela é o oposto da credulidade, o que nos é exigido para a salvação. Portanto, o inverso da credulidade, a incredulidade, nos leva à condenação eterna. E eu sei que há descrença, há indiferença, há esterilidade espiritual nos nossos corações. Todos os seres humanos têm isso dentro de si. E aqui falamos do destino que todos merecem, o choro eterno. Porém, como nos instrui a Escritura Sagrada, Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2. O que é que Ele oferece para tanto? A mensagem de salvação, a partir do nascimento também de um bebê. Não Isaac, irmãos, propriamente dito, mas aquela mensagem que o anjo compartilhou aos pastores. Trago boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ao ver o seu filho em suas próprias mãos, até ao imaginar o que estava acontecendo, Maria, sua mãe, diante do Rei do Universo, compôs e cantou uma das canções mais conhecidas e belas das Escrituras. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ajudou a seu servo Israel, lembrando-se, vocábulo aqui referente à aliança, da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Meus irmãos, aquele bebê nos braços de Maria seria em quem seria cumprida a aliança feita para Abraão. Para ficar mais claro, Jesus Cristo é o verdadeiro e melhor Isaac, não porque ele ri, não somente porque ele é risonho como um bebê, mas porque o seu sorriso, o seu riso é contagiante. Por meio de Jesus Cristo, todas as nações da terra podem sorrir, irmãos. Riso da graça de Deus para pecadores como eu e você, e independente da nossa faixa etária, mais velhos como Abraão e Sara, ou mais novos, adultos, enfim, em Cristo Jesus, Deus nos faz sorrir. E essa é uma alegria
que não cabe dentro do nosso peito, irmãos. É por causa de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, que apesar da nossa descrença, apesar da nossa infidelidade, Deus está sorrindo para nós. E se olhar para um filho, contemplando um presente maravilhoso, temporário que Deus nos deu, é algo perto do auge da experiência humana. Contemplar o Filho unigênito de Deus, o Deus encarnado, é o máximo, de fato, da experiência humana, porque isso nos traz riso eterno, isso nos traz reconhecimento do maior presente que Deus poderia nos dar. Ele nos deu seu próprio Filho, ele nasceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para a nossa justificação, e hoje está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós, para que mesmo em meio às nossas infidelidades, o Senhor nos leve em segurança até o fim, para a sua própria glória e para o bem do nosso coração. O fato é que Deus transforma o choro em riso. Sabemos isso a partir do primeiro momento, versículos 1 ao 7. E também podemos continuar a partir dos versos 8 a 21, contemplando a seguinte resposta: Deus transforma o choro da tristeza no riso do consolo. Vou repetir: Deus transforma o choro da tristeza no riso do consolo. Aqui vemos que o risonho Isaac cresceu, e então enfim foi desmamado aos 3 anos de idade, num rito de passagem conhecido dos judeus, merecendo uma grande festa, toda patrocinada pelo papai Abraão. Tudo estava belo, sorrisos e mais sorrisos, brincadeiras e mais brincadeiras, até que em dado momento, olhe para o texto, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, Ismael, estava rindo de Isaque. Mais uma vez a palavra riso. Aqui o verbo que descreve a ação final, irmãos, embora possa ser traduzido como riso, não demonstra alegria alguma no seu uso. Não é uma brincadeira sadia, não é um riso inocente. A esta altura, inclusive, Ismael já tinha 16 anos de idade, ele, o filho de Agar, criada de Sara. O que de fato ele estava fazendo aqui era zombar de Isaac. Não se engane, eu sei que não se sabe ao certo aqui o que foi que de fato ocorreu, mas claramente alguma brincadeira malévola estava envolvida. E Sara, que era uma mãe atenta, ela percebeu. Ela olhou, mesmo que de longe, o desenvolvimento ali daquela brincadeira. Allen Ross, um comentarista, assevera que se ele, Ismael, tivesse a permissão de continuar, o seu esforço real teria sido para suplantar o novo herdeiro. É por isso que o evento que ocorreu foi interpretado por Sara como uma ameaça à promessa de Deus, a nossa própria salvação, irmãos. Essa promessa deveria ser cumprida mediante Isaac, e não Ismael, filho de Agar. E as evidências, nós vamos observar, apontam para que Sara estivesse certa. São duas. Primeiro, Gálatas capítulo 4, verso de número 29. Paulo clareia esta passagem, usando o verbo perseguiu, para então descrever a atitude de Ismael para com Isaac. Não foi um mero riso, não foi uma brincadeira, foi uma perseguição. Segundo, de acordo com o nosso texto, no desenvolvimento, vamos ver que Deus concordou com o julgamento de Sara. Olha o que o texto vai dizer, passo a passo até chegar neste momento. Sara havia dito para o seu marido o seguinte: livre-se daquela escrava e do seu marido, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Só que essas palavras machucaram Abraão. Isso perturbou demais ele, talvez produzindo choro em lágrimas, como diz o texto, pois envolvia também um filho seu, alvo do seu amor paternal por uma década. Não foi fácil para Abraão, mas também não foi fácil para Sara dizer isso. Ela tinha Agar como sua serva por um longo tempo. Também, irmãos, entendendo aqui que foi desprezada pela mesma Agar quando esta teve Ismael. Estudamos isso no capítulo 16. Ou seja,
O desprezo de Agar para com Sara, no capítulo 16, foi reproduzido novamente aqui com o desprezo de Ismael para com Isaque. Não foi uma atitude isolada, mas ameaças ao plano da promessa que essa serva de Deus entendeu rapidamente. E por isso, finalmente, Deus concordou com a sua decisão, dizendo o seguinte a Abraão: aceite tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Assim então, na concordância com Sara, Deus confortava o seu coração, o seu choro de tristeza. Mas e Abraão? Ele não estava sofrendo com a possível partida do seu filho? Sim, ele também estava triste e precisava de consolo da parte de Deus. É por isso que o Senhor o comunica também: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Houve consolo para o nosso patriarca também. O seu garoto não seria um errante pelo deserto, caminhando sem sentido, sem direção. Ele é descendente de Abraão, mesmo estando fora da promessa de Deus. O Senhor iria cuidar dele. Ele ainda formaria um grande povo. Novamente citando Ross, comentarista, a aprovação divina de expulsar Agar e Ismael não era um sinal de abandono de Ismael, apenas de proteção a Isaque. Então Sara e Abraão foram confortados por Deus. Em seguida, irmãos, nós lemos no nosso texto que na manhã seguinte, o patriarca pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bersebe. Só que aí mais um problema surge. Acabou a água da vasilha. Imagina a situação. A moça passou a se desesperar com aquela situação que estava vivendo e tomou uma decisão drástica. Segundo o texto, ela deixou o menino debaixo de um arbusto para se proteger do sol, e fazendo isso, ela se distanciou um pouquinho dele, a distância de um tiro de flecha, irmãos, porque dentro de si pensava o seguinte: eu não posso ver o meu filho morrer. E ali ela começou a chorar. Meus irmãos, é de partir o coração, não é mesmo? Uma jovem mãe solteira, sem condições de prover para o seu filho, dentro de um deserto, sem água, sem comida e nada por perto. Imagina o sofrimento. Houve um choro sincero, de tristeza, de incapacidade, e também pelo conhecimento do fim trágico que era iminente. Então é lógico que o autor, neste momento, ele quer que nós nutramos alguma simpatia pela situação dela e do seu filho, apesar dos apesares, porque ali havia sofrimento humano, ali havia uma condição de vulnerabilidade. Chorava a mãe em desespero, e chorava o filho com sede, desnutrido. Esta não era, irmãos, essa aqui não é uma descrição de um bebê chorando. Lembre-se, Ismael tinha 16 anos de idade. É alguém beirando a morte, em desespero, não é drama algum. Acontece, irmãos, que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Deus é cheio de compaixão. E como falei aos irmãos, Deus é fiel à sua palavra. Para o menino Ismael formar um grande povo, para que Agar e seu filho não fossem abandonados no deserto, Deus haveria de intervir. Eles não poderiam morrer, eles não poderiam ser deixados à parte. É por isso que Moisés, o autor de Gênesis, nos diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Agora levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E eis o consolo materializado. Deus lhe abriu os olhos. E então, no meio do deserto, provavelmente numa circunstância sobrenatural, ela viu uma fonte. Foi até lá
encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Por que isso aconteceu? Moisés repete, irmãos, Deus estava com o menino. Ele cresceu, ele viveu no deserto e ele tornou-se flecheiro, sobrevivendo aos perigos da localidade onde ele estava inserido. Onde era isso? O local da sua moradia exata é descrito como o deserto de Parã, pertinho do Monte Sinai, onde Moisés entregou a lei, onde várias caravanas dos egípcios passaram para trazer comércio. Quem sabe lá, ou perto de alguma dessas caravanas, foi que a mãe de Ismael, segundo o texto, conseguiu uma mulher da terra do Egito, para que seu filho se casasse, e então aquela promessa apreciada anteriormente pudesse de fato ser concretizada, formando um grande povo. Encerrando em tom sumário, irmãos, o nosso texto, lembremos aqui o que de fato aconteceu. Todos os personagens do nosso texto foram acometidos de tristeza. Todos, em alguma medida, choraram, expressamente ou engolindo o choro por dentro. Sara, Abraão, Isaque, Ismael e Agar. Do mesmo modo, todos foram alcançados pelo consolo da parte de Deus. Não faltou conforto para ninguém. Todos foram agraciados com o consolo da parte de Deus, porque Deus transforma o choro da tristeza no riso do consolo. Ele é um Deus de reviravoltas, nós sabemos disso. Já imaginou se cada um dos nossos personagens ficassem submersos na tristeza para sempre? Com sofrimento não se brinca. De fato, irmãos, um pai perdendo um filho, uma mãe vendo o seu filho sofrer à beira da morte, uma criança sofrendo bullying, uma mulher vulnerável não conseguindo sustentar sua família, um adolescente com fome, seja como for, tudo isso é de partir o coração. Às vezes o choro engasgado, ninguém se rende, e às vezes o choro muito bem expresso, como foi por meio de Agar. Eu sei que cada um de nós também tem esses tipos de tristeza. Talvez alguns aqui bem semelhantes ao que foram falados, e outros distintos. O fato é que todos, por causa do pecado, sofremos, nos entristecemos, por exemplo, com o luto, com a família desintegrada, com a rejeição na sociedade. Tudo isso acaba conosco, fere o nosso coração, irmãos. Eu sei que dói, eu também sinto esse tipo de dor, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus protege os filhos da promessa. Não podemos nos esquecer que o Senhor dá valor à mãe desprezada, que o nosso Deus acalenta o pai em sofrimento, que o Senhor enxuga as lágrimas dos que sofrem, que o Senhor ouve o choro dos necessitados. Deus não é indiferente ao sofrimento, e a maior prova disso é que fez seu Filho sofrer para que nós fôssemos poupados do sofrimento eterno. Deus transforma o choro da tristeza no choro do consolo. Creia nisso e lembre-se que Ele porá fim um dia ao sofrimento. Ele já iniciou fazendo isso ao enviar seu Filho, o Messias, a água da vida, a fonte inesgotável de consolo para nós, pecadores necessitados que vagueiam pelo deserto, caminhando desordenados, sem sentido de vida e conhecendo o destino trágico da condenação, o inferno do sofrimento ininterrupto. Mas é dentro desse vazio, dessa circunstância terrível que nós entramos, irmãos, que o Senhor nos encontra, cheio de graça, cuidado, provisão e conforto. Isso pode ser ilustrado no próprio ministério do Senhor Jesus, o que Ele fez com o leproso rejeitado de Marcos capítulo 1, o que Ele fez com a filhinha falecida de Jairo, dirigente da sinagoga, o que Ele fez com Maria e Marta, João capítulo 11, quando seu irmão morrera, é o que Deus faz ainda hoje comigo e com você. Tenha certeza disso, até que enfim, definitivamente em glória, Ele retorne para dar um ponto final
ao sofrimento. Por enquanto, dentro das nossas imperfeições, das nossas circunstâncias de sofrimento, por sua graça, irmãos, Deus vai transformando o choro da nossa tristeza num riso de consolo. Por fim, versos 22 ao 34, podemos pontuar que Deus transforma o choro do desentendimento no riso de reconciliação. Deus transforma o choro do desentendimento no riso de reconciliação. Naquele tempo, diz o texto, ou seja, no mesmo período aqui dos eventos do parágrafo anterior, Abimeleque, o famoso rei de Gerar, que quase tocou em Sara, lembra? Semana passada, capítulo 20, verso 4. Ele estava acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, e decidiu comunicar-se com Abraão. Sobre o último, ele tinha duas informações básicas. Primeiro, era que o sujeito era altamente agraciado por Deus. Ele entendia claramente, irmãos, Deus está contigo em tudo o que fazes. Ao mesmo tempo que, em segundo lugar, ele imaginava que Abraão não era uma pessoa muito confiável. Abraão tinha mentido para Abimeleque na semana passada, como nós vimos, capítulo 20. Por isso ele disse: agora jura-me, diante de Deus, que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Veja, o monarca julgava que o problema que eles tiveram devia ficar no passado, deveria estar muito bem resolvido, porque houve um choro de desentendimento que quase foi trágico. Abraão quase perdeu a sua esposa, e Abimeleque quase perdeu a sua vida, sendo fulminado pelo Senhor. Lembram disso? É verdade que o conflito foi resolvido ainda no capítulo de número 20, mas talvez algum ressentimento ainda permaneceu em seus corações, criando uma espécie aqui de guerra fria entre as duas partes envolvidas. Então, querendo deixar isso para lá, o rei toma a frente e propõe um acordo formal de não agressão para Abraão, com as seguintes palavras: trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade, graça, misericórdia com que te tratei. Ao que foi prontamente recebido e concordado por Abraão. Eu juro, concordo com isso, irei fazê-lo. Essa era a oportunidade perfeita, irmãos, para que eles fossem completamente francos um com o outro. E por isso nosso patriarca pensou: bem, já que estamos sendo honestos, eu tenho uma queixa a fazer. Essa queixa, irmãos, é registrada da seguinte forma: a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Abraão tinha um poço, era seu direito, isso era importante para o sustento da sua casa, do seu gado, do seu trabalho, da sua provisão total. E de repente foi privado do seu próprio direito por servos de Abimeleque, o homem que ele tivera problema no capítulo 20. Quando Abraão então comunicou isso para o rei de Gerar, este por sua vez simplesmente desconheceu a situação, defendendo-se rapidamente: eu não sei quem fez isso, e tu nunca me disseste nada a esse respeito, Abraão, eu só fiquei sabendo disso agora, hoje. Diante disso, sem saber da veracidade da informação do rei, o servo de Deus imaginou que deveria comprovar então o seu direito àquele poço, e então, em tom simbólico, olhe para o texto, ele separou 7, o número de completude nas escrituras, ovelhas do seu rebanho, separou-as das demais, ao que causou estranheza por parte de Abimeleque. O que é isso? Como assim? Que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? E a resposta veio: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho, como evidência, como prova, amados irmãos, de que foi eu quem cavei esse poço. Deve-se entender isso aqui como elementos de negociação para a assinatura pactual entre os dois irmãos. Um estudioso, comentando o texto, chega ao ponto da questão ao dizer que, ao aceitar o presente,
E ao formular o juramento diante de testemunhas, Abimeleque é obrigado a reconhecer o direito de Abraão ao poço. Então está confirmado que de fato o poço foi cavado por Abraão. Ele recebe. E a propósito, o autor traz um adendo breve, de curiosidade, aqui no versículo de número 31, a situação aqui, dizendo que por isso, por esse acordo, esse juramento ter sido feito naquele lugar, o mesmo foi chamado Berseba. Ber sendo uma preposição do hebraico indicando local, em, e Sheba, significando juramento propriamente dito. Ou seja, por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento, um jogo de palavras no texto original. Muito bem, firmado esse acordo em Berseba, o texto diz que Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus, de onde eles saíram. Abraão, por sua vez, ficou onde estava, na própria Berseba, plantou uma tamargueira e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Uma das partes retornou para a terra dos filisteus, onde eles residiam. A outra parte permaneceu no local de encontro, onde de fato Abraão passou a residir. Perceba, foi lá que duas coisas aconteceram através das suas ações. Primeiro, ele plantou uma árvore, uma tamargueira. E segundo, ele invocou o nome do Senhor, o El Olam, o Deus eterno. A tamargueira ali representando um altar, um memorial, para que ele se lembre de fato da obra de Deus em seu favor, que o Senhor, o Deus eterno, estava ali preservando não somente a ele, mas a sua descendência e por conseguinte a nossa própria salvação. Em segundo lugar, entendendo isso, que o Senhor não é somente o Deus do hoje, do agora e do indivíduo, na verdade ele é o Deus eterno da coletividade, do amanhã, dos nossos filhos. Abraão então invoca, proclama ou adora o nome do Senhor. Pergunto, é o que nós fazemos, irmãos, quando vemos a provisão de Deus para as nossas famílias? De cabo a rabo, nas Sagradas Escrituras, nota-se que Deus se relaciona com o seu povo de maneira coletiva. Ele não abençoa apenas o indivíduo, mas também os seus, trazendo benefícios para a coletividade. Exemplos não faltam. Com Noé, perceba que a sua família entrou dentro da arca. Com o próprio Abraão, aqui que nós estamos estudando, observemos que os seus descendentes também foram benditos. Em Cristo Jesus, dentro do nosso próprio contexto de igreja local, nós batizamos os nossos filhos para incorporá-los à aliança de Deus, trazendo benefícios sobre as suas vidas. O Senhor Deus, El Olam, Deus eterno, também é o Deus Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus do pacto, o Deus que se relaciona conosco e abençoa a coletividade. E é por meio disso, confiantes nele e na sua graça, que então entendemos que estamos seguros em relação ao futuro. E entendemos que os nossos filhos também, irmãos, estão no caminho, na direção do temor, do zelo, da reverência ao Senhor, do pacto que Ele firmou conosco. Isso é motivo de adoração. Isso é motivo de invocar, de proclamar, de adorar o seu nome. E é nesse sentido que eu convoco os irmãos, para que nós invoquemos o nome do Senhor em reconhecimento das suas bênçãos. Não precisamos plantar uma árvore, não precisamos aqui erigir um altar, apenas em nossas mentes mesmo, observando a graça de Deus em estarmos vivos, em sermos salvos pelo sangue carmesim do seu único Filho. Nós podemos, em resposta a Deus, nesse próprio culto público, adorá-lo com alegria, entendendo claramente, irmãos, que a graça, a provisão, o cuidado de Deus não se vê apenas nas coisas necessárias para a sobrevivência aqui, nos poços que nós cavamos, nas coisas que precisam de fato acontecer para o nosso sustento, mas especialmente na obra sobrenatural
do envio de Cristo, a água da vida, para matar a nossa sede definitivamente. Quem bebe de Cristo nunca mais terá sede. Louvado seja o Senhor por isso. Anteriormente, todos nós éramos, por causa do pecado, contados como inimigos de Deus, separados da sua comunidade, estranhos à sua aliança. Efésios capítulo 2 nos diz: todo ser humano tem conflitos, todos nós temos dificuldades para lidar uns com os outros, mas algo mais complexo ainda do que essas dificuldades que temos, algo mais abrangente e profundo do que o próprio desentendimento de Abraão com Abimeleque, é a nossa inimizade com o próprio Deus. Todos nós, irmãos, por causa do pecado, nos afastamos do Senhor, transgredimos a sua lei, pecamos contra, desdenhamos, desprezamos, zombamos de um Deus 3 vezes santo, que está irado, justamente iria derramar a sua ira sobre nós. E o pior é que nós não temos como resolver esse conflito sozinhos, não temos capacidade, não temos argumentos, não temos condições alguma de resolver o nosso problema, mas graças a Deus, meus amados irmãos, porque o Senhor, por meio do sacrifício do seu Filho, nos reconciliou com Ele. O Senhor, por meio de Cristo, jogou fora o choro do desentendimento e agora nos fez sorrir com a paz que é Jesus Cristo. A paz não somente entre Deus e os homens, mas entre nós mesmos, a fim de que possamos derrubar pela sua graça, pelo seu poder, pela sua obra, o muro de inimizade que existe em nossos relacionamentos. É por essa razão, não outra, que os cristãos precisam ser reconhecidos como agentes da paz. Isso começando dentro do nosso próprio contexto doméstico, indo para todos os outros também. Primeiro, como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges. Queremos ficar brigados para sempre? Queremos nos desentender todo momento? Não, irmãos. Começando o elemento de paz dentro da nossa casa, invadindo a socialização na igreja, as interações no trabalho, qualquer outra forma de vínculos, nós aprendemos que devemos ser pacíficos, que devemos dar importância à resolução de conflitos à luz das Sagradas Escrituras. E sobre isso, temos a aprender de acordo com o nosso texto. Por exemplo, assim como Abraão, o nosso pai na fé, os crentes devem concordar, sem ferir as Escrituras, tá? Devem aceitar as propostas de relacionamentos pacíficos. Do mesmo modo, devem manter honestidade na resolução dos conflitos, aproveitando para tapar buracos, para sermos claros, para impedir que aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos poços impeçam então, sejam obstáculos dos nossos relacionamentos, nas nossas vidas. Além disso, irmãos, precisamos entender que devemos promover paz duradoura, longeva com as pessoas outrora em conflitos, garantindo uma harmonia, uma restauração do que houver anteriormente e tornando isso um exemplo para a posteridade, para que os nossos filhos não herdem o conflito, não herdem o pecado que também há em nosso coração. Ora, aprendendo e fazendo isso a partir do exemplo de Abraão, nós iremos glorificar ao nosso Deus, nós iremos desfrutar da sua provisão com mais tranquilidade, nós iremos ainda abençoar as diversas áreas nas quais estamos inseridos, apenas olhando com mais carinho para um estatuto lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos, olhando para o exemplo de Deus e transformando o choro do desentendimento no riso da reconciliação. O fato é que nós sabemos, irmãos, que Deus de fato transforma o choro em riso. Isso está claro. Em toda parte do nosso texto, nós vimos, irmãos, por exemplo, que o choro da descrença vira o riso da graça. Nós vimos que o choro da tristeza vira o riso do consolo. Nós vimos que o choro do desentendimento vira o riso da reconciliação. E cá entre nós, todos, em alguma medida, apontam para o extremo
estado de perdição do pecado, o choro da distância de Deus, o choro, meus amados irmãos, da frieza, da falta de confiança, da descrença, da melancolia, da falta de sentido na vida, da depressão por conta de relacionamentos quebrados, enfim, o choro sem Deus. De semelhante modo, todos também, em alguma medida, apontam para o estado de bem-aventurança por causa da intervenção graciosa do Senhor. O riso da satisfação, o riso do deleite em Cristo, o riso da confiança de que o nosso Redentor vive, o riso da segurança no governo do Eterno, o riso na garantia que o poder de Deus pode trazer harmonia nos nossos relacionamentos. Enfim, o riso resolvido, agraciado pelo próprio Deus, o choro sendo colocado em ponto final. É isso que o Evangelho produz em nossas vidas. E é essa mensagem que eu trago em tom de encerramento para os irmãos, para que a nossa existência não seja para sempre fundamentada em incredulidade, em infidelidade, em infelicidade e em contenda. Nós olhamos para Cristo, nós nos apropriamos da sua obra e nós descansamos nele, porque sabemos que por causa da sua graça e apesar dos apesares, Deus nos quer ver sorrindo em Cristo Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, porque o Senhor não nos abandona. Confiamos no Teu governo, cremos nas Tuas promessas e rimos, não mais com desdém agora, Pai, mas com alegria, com satisfação, com reconhecimento da Tua graça. A propósito, Senhor, muito obrigado pela Tua fidelidade, porque se dependesse de nós, já estávamos distantes. Se dependêssemos, ó Pai, da nossa capacidade, nunca deixaríamos de estar tristes. Se dependêssemos, ó Deus, das nossas condições, todos os nossos relacionamentos continuariam quebrados. Foi o Senhor quem agiu, foi a Tua graça que operou, foi o Senhor quem transformou o nosso choro em riso. Obrigado, Pai, Te louvamos por isso. E agora queremos responder aquilo que escutamos, entoando um cântico lindo, que glorifique o Teu nome, que mostre a nossa gratidão e o nosso reconhecimento que Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus eterno da nossa posteridade. Toma o nosso coração e enche-nos da Tua graça, é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo.